Fala pessoal, eu sou o Jack Bezerra e esse é mais um episódio do Dados do Tabuleiro. Hoje eu vou falar de um card game, é um jogo de cartas apenas, é um pouco tétrico a temática, mas eu acho uma temática bacana. Eu estou falando do Guillotine. Vamos ver então quais são os dados desse jogo. O Guillotine é um jogo lançado em 1998 pelo designer Paul Peterson. A temática dele é a Revolução Francesa. Então, por isso que ele chama Guillotine, porque na Revolução Francesa houve a decapitação de vários nobres, pessoas da realeza, pessoas que comandavam o país naquela época e que tinham alguns problemas. Então, o jogo fala justamente disso, da morte dessas pessoas, e você tem que tentar, durante o jogo, matar as pessoas que vão te dar mais pontos, as pessoas que são mais valiosas, e tentar não matar as pessoas que são mártires da Revolução. É um jogo bastante familiar se você abstrair um pouco a temática pesada que tem aí, tá? É um jogo para 2 a 5 jogadores, funciona bem com qualquer quantidade de jogadores, tá? A idade recomendada na caixa é 12 anos, tranquilo, a temática talvez um pouco mais pesada, mas dá para jogar tranquilo. O tempo de jogo é 30 minutos, também 30 minutinhos você joga uma partida tranquilamente. E as mecânicas são gerenciamento de mão, você tem uma mão de cartas, você tem que gerenciar isso, e uma mecânica que eu acho bastante interessante, que em geral brasileiros gostam bastante, que é a Take That. É aquela que você vai sacanear teu amiguinho realmente para ele não conseguir fazer mais pontos que você, porque você vai atrapalhá-lo. Vamos então dar uma passada nas regras, rolar os dados e ver como é que se joga a Guillotine. Bom, rolando o dado aqui para a Guillotine, o que vem na caixa? Vem a guilhotina. Você monta ela aqui. E coloca ela aqui no final. Ela vai estar aguardando, esperando os nobres chegarem para cortar, para que as cabeças sejam cortadas. Então esse aqui é o deck de nobres. Tem uma série de nobres aqui que vão valer determinados pontos. Tem um número aqui: 3 pontos, 4 pontos e assim por diante. Então o objetivo do jogo é os jogadores conseguirem o maior número de pontos ao final de 3 dias. Então vão ser 3 dias de decapitações durante o jogo. A cada dia haverão 12 nobres na fila. Então, entrando aqui no detalhe, nós temos um Peace Boy, um Arcebispo, um Mártir. Se vocês forem ver, o Mártir é uma carta que tira pontos dos jogadores. Então é bom você matar um Mártir da Revolução Francesa. Tem que matar dos nobres. A Maria Antonieta é a carta que dá mais pontos no jogo, juntamente com o rei Luís XV. Eram os nobres mais poderosos da época. Algumas cartas têm algo escrito
que vai fazer com que você ganhe mais pontos, menos pontos, alguma coisa aconteça. Então, o Capitão da Guarda, por exemplo, depois que você conseguir cortar a cabeça dele, você tem que adicionar outro nobre no final da fila. O Conde, ele vale mais 2 pontos se você também conseguir cortar a cabeça da Condessa. Então, no caso de 4 pontos, você passa para 8 pontos, porque a carta da Condessa tem a mesma frase. Se você conseguir o Conde, ele vale mais 2 pontos. O Xerife, Fast Noble, é o nobre rápido. Porque depois que você coletar esse nobre, você também vai coletar o próximo nobre. No caso aqui seria o Conselheiro. Tem aqui o Prefeito, um Herege e um Tenente. Então é um jogo que existe algumas diferenças do que vai acontecer dependendo de quem você cortar a cabeça. Hoje mais uma vez eu vou estar utilizando meus amigos Jon Snow e Jack Steller para jogarem comigo. O Jon Snow vai ficar aqui desse lado, o Jack Steller vai ficar aqui desse lado. Essas são as cartas de nobres, foram as que eu coloquei aqui, mas ainda existem as cartas de ação. Cada jogador vai ter 5 delas, e cada uma delas tem uma determinada ação que vai prejudicar os seus amiguinhos ou vai te ajudar. Então eu vou embaralhar aqui rapidamente e vou distribuir 5 cartas para cada um. Então 5 para mim, 5 para o Snow e 5 para o Teller. E a cada jogada, cada rodada, cada jogador tem direito a jogar uma carta de ação e depois coletar a primeira carta que está na frente da guilhotina. Então no caso, eu vou jogar esta carta aqui. É uma carta de ação que diz o seguinte: Double Feature, né? Corte duplo. Colete um nobre adicional da frente da fila desse turno. Então eu joguei essa carta, ela sai do jogo e eu pego outra carta daqui do baralho de ações. Mais uma carta que eu tenho aqui. É sempre assim, você joga uma carta de ação, pega uma carta de ação. Aliás, pegar a carta de ação, ela é sempre que ocorre. Jogar a carta de ação é opcional. Você pode não querer jogar, mas mesmo assim você pega uma carta de ação. Então você pode às vezes ficar com 3, 4, 6 cartas de ação dependendo do que ocorrer no jogo. Isso é normal, isso é natural. Tá? Então eu joguei uma carta para pegar 2 nobres. Então eu vou pegar esses 2 para mim. Então eu já estou aqui com 5 pontos. E deixei um problema aqui pro Jon Snow, que é o próximo jogador. Por quê? Porque a carta que ele tem ali é uma carta negativa. Então não é uma carta boa para ele, logicamente. Então o que ele vai fazer? Ele vai tentar pegar uma carta muito boa, que é a próxima carta, que é a Maria Antonieta. Então ele vai jogar L'Idiot. Nessa carta, mova um nobre até 2 posições para a frente da fila. E aí ele vai escolher. Depois de jogar a carta, ele vai pegar outra carta de ação para ele. Essa carta sai do jogo. E ele vai escolher a Maria Antonieta. A Maria Antonieta vai para frente e aí ele corta a cabeça dela. Então ele também tem 5 pontos neste momento. E a fila anda novamente. É assim que o jogo se desenrola. A bomba sobrou agora novamente para o Jax. A carta -1 que está lá na frente. Ele tem uma carta que é interessante aqui de ação para jogar, que é Trip.
Na carta Trip, você pode mover um nobre exatamente uma posição para trás na fila. Por que ela é interessante? Porque você pode jogar outra carta de ação ainda nesse turno. Se ele quiser, logicamente. Então pode ser que não seja uma carta interessante que ele tenha para jogar aqui. Mas ele já mudou essa carta para cá. E aí ele vai jogar essa carta, já que ele tem uma outra possibilidade, ele vai jogar essa carta aqui, Mist, que é uma carta também interessante. Ele vai ter que escolher um jogador, e esse jogador tem que retornar o último nobre que ele coletou para o fim da fila. É por isso que quando você coletar os nobres, eles têm que ficar numa pilha assim, você tem que ir fazendo pilha, conforme você for pegando, você vai colocando em cima. Para saber qual foi o último, nesse caso aqui, ele vai escolher o Jon Snow e a Maria Antonieta vai para o final da fila. Então ele já sacaneou lá o Snow. E pega uma carta adicional. É sempre joga uma carta de ação, uma só. Dessa vez ele jogou duas porque a carta de ação que ele jogou permitia que ele jogasse mais uma. E aí ele pegou mais uma carta. E agora ele vai coletar o Capitão da Guarda. E aqui, lembra, está dizendo que após coletar esse nobre, adicione ao final da fila outro nobre do baralho de nobres. Então ele coletou esse cara e eu vou pegar mais uma carta aqui da fila do baralho de nobres e colocar aqui na fila, que é o coletor de impostos. E a fila anda e a bomba sobrou agora para mim. Porque agora a carta -1 está para mim. E eu vou sacanear o Jack Steller agora também, porque eu vou jogar After You. Essa carta diz o seguinte: coloque o nobre na primeira posição da fila na pilha de pontos de outro jogador. Então o que eu vou fazer é que eu vou pegar essa carta e ao invés de eu pegar, eu vou entregá-la para o Jack Steller. E essa carta então vem para mim, são mais 2 pontos para mim. E que eu consigo mais 2 pontos se eu conseguir a Condessa também. Ela não está aqui na fila, pelo menos por enquanto. E a fila novamente anda. Depois que eu joguei essa carta, eu tenho que coletar sempre outra carta de ação. Então, na vez do Jon Snow, ele vai jogar Civic Pride. Em Civic Pride, mova um nobre verde até 2 posições para a frente da fila. Porque a carta que estava... Pegando outra carta de ação, a carta que está aqui na frente valia 1 ponto só. E ele tem uma carta verde de 3 pontos aqui. Então ele vai preferir jogar essa carta para frente e coletá-la. Vai cortar a cabeça dele. E a fila anda novamente. É assim que o jogo funciona. E agora o Jack Steller vai jogar uma carta que chama Milling in Line, que diz o seguinte: aleatoriamente reorganize os primeiros 5 nobres da fila. Por que ele fez isso? Porque se vocês olharem aqui a fila de nobres, tem um nobre com 1, outro com 2, outro com 3, outro com 2 e outro com 2. Então o nobre de 1 é um nobre que não é muito interessante para ele, logicamente, porque tem outros atrás que valem mais. Não vão valer muito mais do que 1, mas vão valer. Lembrando que a carta diz aleatoriamente, então ele não escolhe como é que vai ser. A gente pega as cartas aqui, mistura tudo e coloca. Pode ser que caia a 1 novamente ali para ele. Não caiu e caiu uma carta excelente para ele. Por quê? Porque caiu justamente o Fast Noble, que fala que após coletar esse nobre, colete também mais um nobre no início da fila. Então ele vai coletar não apenas o Fast Noble, como também o prefeito. Então ele deu bastante sorte aqui nessa jogada. Lembrando sempre que essa carta sai, que ele já jogou, e que após jogar uma carta de ação ele pega outra carta de ação. Agora na minha vez eu não tenho uma carta tão boa assim para jogar, mas eu vou jogar essa carta aqui que é a Trip,
que já algum outro jogador já jogou, tem duas delas no baralho, em que eu jogo um nobre exatamente uma posição para trás na fila. Então eu vou pegar o xerife e jogar para trás só para poder pegar esse herege, só porque ele vale um ponto a mais que ele. É o que deu para eu fazer nessa rodada. E a fila anda novamente. Logicamente, depois de jogar aquela carta eu pego mais uma carta de ação. E o Jon Snow agora vai jogar Majesty. Majesty tem que mover um nobre roxo até 2 posições para a frente da fila. Então, logicamente que ele quer pegar a Maria Antonieta. Ele vai pegar a Maria Antonieta, jogar ela 2 posições para frente e vai cortar a cabeça dele ganhando 5 pontos. O Jack Steller, por sua vez, vai tentar ganhar mais pontos também, então ele vai jogar Military Might. Mova um nobre vermelho até 2 posições para a frente da fila. Então ele está querendo pegar este tenente. O tenente move e ele corta a cabeça do tenente. E ele pega outra carta de ação. Está finalizando o dia. E eu vou sacanear um amiguinho aí. Eu vou jogar Tough Crowd. A carta Tough Crowd põe essa carta na frente de qualquer jogador e ela vale menos 2 pontos para esse jogador. Eu acho que quem está fazendo mais pontos é o Teller, então eu vou colocar ela aqui. Ela vai valer menos 2 pontos para ele no final do jogo. E vou coletar a cartinha do xerife aqui. E pego mais uma carta de ação. E o Jon Snow, a carta mais interessante que ele tem agora é Rat Break, em que o jogador escolhe uma carta de ação da pilha de descarte e coloca na mão. Então ele achou interessante essa carta aqui, em que você coloca o nobre na primeira posição da fila na pilha de pontos de outro jogador, para que se ele tenha uma carta negativa no começo ele possa mandar para outra pessoa. Ele pega mais uma carta de ação e coleta esse cara e acabou o dia. Isso é a primeira rodada da partida. A partida leva 3 rodadas, são 3 dias. E em cada dia mais 12 nobres são colocados. Se o jogo terminasse hoje, terminasse agora, após uma rodada apenas, eu teria feito 4 pontos, mais 1 ponto 5, mais 2 7, mais 2 9, mais 1 10. O Jack Steller teria feito também 10. 5, 3 e 2, 10. O Jon Snow, perdão. E o Jack Steller teria feito 3, 5, 7, 9. 3, 5, 7, 9. Menos 1, 8. E menos 2 dessa cartinha que eu joguei pra ele. Dá 6. Se eu tivesse jogado aquela cartinha pro Snow, eu tinha ganho uma rodada. É isso, pessoal. É assim que se joga Guillotine. Vamos ver então o que deu no dado. Então, o que deu no dado desse joguinho Guillotine? A rejogabilidade dele é mediana. Ele tem uma quantidade muito boa de cartas de nobres para você cortar as cabeças e cartas de ação para você atrapalhar os demais jogadores. Dá pra jogar algumas vezes assim sem ter muitos problemas e se divertir com ele, logicamente. É um filler, é um jogo rápido, então ele é bastante recomendado realmente para o início, para o final da jogatina, para você iniciar um dia de jogos ou finalizar um jogo pesado, para você dar uma acalmada no pessoal. Ele é divertido, ele é descontraído, então ele é um jogo realmente que serve para baixar a bola. Ele não está disponível no Brasil, infelizmente. É um jogo que apesar de um pouquinho mais antigo, 98,
É um jogo que eu acharia interessante que alguma empresa se dispusesse a trazer para o Brasil. O preço médio nos Estados Unidos é $10, ele é baratinho. E a minha nota no BGG e no Ludopedia é 7.8. É um filler interessante, tem uma boa rejogabilidade, uma temática bem distinta, bem diferente do que a gente costuma ver. Se você abstrair um pouquinho da violência do que foi a Revolução Francesa mesmo, ele é um jogo que vai te divertir bastante, sem problema nenhum. Então pessoal, é isso, muito obrigado e até o próximo Dados do Tabuleiro.